O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, considera que a Rússia pode ser travada, mas insiste que Kiev necessita urgentemente de mais sistemas de defesa aérea. Na Estónia, em visita pelos países bálticos, depois de ter estado na quarta-feira na Lituânia, o chefe de Estado ucraniano disse que qualquer pausa nos combates só vai ajudar Moscou a rearmar-se, permitindo à Rússia esmagar a Ucrânia. Zelensky lembrou que a Rússia enfrenta neste momento um déficit de armas e equipamento e não é a altura de Kiev baixar os braços. Дати паузу, ризикнути, дати 2-3 роки Російській Федерації, вона потім може переїхати нас. І ми би так не ризикували. І слава Богу, що все це вирішується в Україні, і тому пауз на користь Росії точно не буде. Além de um déficit de armamento, a Rússia tem perdido a maioria das suas forças mais experientes. Contudo, os ataques russos persistem e, na verdade, nas últimas semanas, os ataques aéreos com mísseis e drones intensificaram-se. Um desses ataques atingiu na quarta-feira à noite um hotel em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, deixando mais de uma dezena de pessoas feridas, incluindo 2 jornalistas estrangeiros. Outros edifícios, bem como automóveis, também ficaram danificados. O governo da Finlândia vai prolongar por mais um mês o encerramento da fronteira com a Rússia. As restrições foram impostas no final de 2023, após a chegada ao país através da fronteira de milhares de migrantes em situação ilegal, um número considerado anormalmente elevado. As autoridades finlandesas acusam a Rússia de conduzir deliberadamente os migrantes em direção à fronteira. O Kremlin negou as alegações e disse lamentar o encerramento dos postos fronteiriços pelos finlandeses. As tensões entre os dois países agravaram-se após a adesão da Finlândia à NATO em abril do ano passado. A África do Sul apresentou uma queixa no Tribunal Internacional de Justiça contra Israel, que acusa de genocídio na faixa de Gaza. No primeiro dia das audiências em Haia, nos Países Baixos, os advogados sul-africanos descreveram o número excessivo de mortos palestinianos, que já superam os 23 mil, dos quais 70% são mulheres e crianças. Estima-se que 7 mil pessoas morreram sob os escombros de edifícios e infraestruturas. A acusação também mencionou o risco de fome e inanição entre a população de Gaza, devido aos bombardeamentos contínuos, e a recusa de Israel em permitir o aumento da entrada de ajuda humanitária. Each day, over 10 Palestinian children will have one or both legs amputated, many without anesthetic. Each day, on current rates, an average of 3,900 Palestinian homes will be damaged or destroyed. More mass graves will be dug. More cemeteries will be bulldozed and bombed and corpses violently exhumed. O processo poderá levar anos, pelo que a África do Sul pede ao Tribunal que ordene medidas provisórias para obrigar Israel a permitir um maior acesso humanitário aos civis e a pôr termo à sua campanha militar. O governo israelita vai apresentar a defesa na sexta-feira, mas um porta-voz já acusou a África do Sul de defender o terrorismo do Hamas. What we saw today is a state, South Africa, standing up for a terror organization, which is basically shame on South Africa for doing that. Israel is executing its right to self-defense after the October 7 massacre, and there are still 136 Israeli hostages that are held by Hamas. The extraordinary nature of this case is not lost on anyone. The fact that Israel finds itself at the International Court of Justice accused of breaching the Genocide Convention, the convention that exists in response to the murder of 6 million Jews during the Holocaust, is remarkable. But as South Africa is arguing, there hasn't been a case in recent history more important for the protection of the court and the future of international law. Shona Murray, Euronews, The Hague. Horas depois de o Conselho de Segurança da ONU ter votado uma resolução a condenar os ataques a navios no Mar Vermelho, o Irão sequestrou um petroleiro no Golfo de Omã. O navio de carga St. Nicholas, que transportava 145 mil toneladas métricas de petróleo e uma tripulação de 19 pessoas, tinha como destino a Turquia. Pouco depois de ser abordado pela marinha iraniana, o navio alterou o rumo, dirigindo-se a águas territoriais do Irão, sendo cortada a comunicação com o petroleiro. O ano passado, o mesmo petroleiro foi confiscado pelos Estados Unidos, que na altura acusaram o Irão de tentar enviar petróleo para a China, violando as sanções impostas por Washington. À época, o navio chamava-se Suez Rajan e transportava barris de petróleo iraniano alegadamente contrabandeado.
Teme-se agora que o incidente inflame ainda mais as tensões entre o Irão e os Estados Unidos, que criaram em dezembro uma coligação internacional para proteger o tráfego marítimo dos ataques dos rebeldes Houthis no Mar Vermelho. Na quarta-feira, os rebeldes do Iémen, que têm como principal aliado o Irão, lançaram drones e mísseis contra vários navios que se aproximavam do Canal de Suez. O ataque foi impedido por forças norte-americanas e britânicas. Existe um fosso preocupante entre o que a União Europeia diz sobre os direitos humanos e o que realmente faz, e as pessoas mais necessitadas estão a pagar um preço elevado. Estas são as conclusões da organização não-governamental Human Rights Watch no seu relatório anual. We are quite concerned by the tendency also of the EU leadership to park human rights to lower level of discussions, right? To deprioritize it, and yes, of course, European Commission President Ursula von der Leyen has a responsibility in that, I think. Na avaliação dos principais acontecimentos de 2023, o relatório enumera a controvérsia política de asilo e imigração, a incapacidade de combater a discriminação contra grupos marginalizados e o retrocesso democrático em alguns Estados-membros. A União Europeia é também criticada pela alegada duplicidade de critérios em matéria de política externa, que ficou evidenciada pela reação à guerra entre Israel e o Hamas. Ao ignorar a violação dos direitos humanos por causa de compromissos e interesses económicos e geopolíticos, o Bloco Europeu poderá estar a minar a sua reputação na comunidade internacional. It can be geopolitics when you see the EU's engagement with human rights abusers like Egypt or Saudi Arabia. It could be trade when you look at EU's, engagement with China or India. It can be even goals like migration or security when you look at the EU's engagement with Tunisia. A política de asilo e imigração é particularmente criticada na dimensão externa, isto é, os acordos com países tais como a Tunísia, que tem um regime autocrático e é acusada de violações dos direitos humanos. Um novo pacto entre os 27 países prevê maior solidariedade no acolhimento de refugiados e mais vias legais para a migração de raiz económica, mas o tema deverá ser um dos dominantes durante a campanha para as eleições europeias de junho. As estações de comboio na Alemanha estão vazias depois do Sindicato dos Maquinistas ter anunciado uma greve de 3 dias. Os maquinistas exigem um aumento salarial e a redução do horário de trabalho por turnos para 35 horas semanais. Wir müssen den Beruf attraktiv machen, dass die Leute zu uns kommen, dass sie auch bleiben. Viele gehen auch schnell wieder und deshalb ist das notwendig. Also wir müssen irgendwas tun. Der Bahnvorstand hat keine Ideen. Der macht nichts. Tanto os maquinistas como os passageiros partilham a consternação com o plano de atribuir aos membros do Conselho de Administração da Deutsche Bahn bónus no valor de 5 milhões de euros para 2022, apesar dos atrasos dos comboios estarem em máximos históricos. O clima na Alemanha é de frustração, levando a muitos protestos. A Alemanha ocupa o 8º lugar em termos de frequência de greves na Europa, mas os especialistas prevêem um aumento das ações em 2024. Para alcançar a França, a Alemanha teria de fazer 5 vezes mais greves do que fez em 2021. O ranking é encabeçado pela Bélgica, seguida pela França, Dinamarca, Finlândia e Espanha. O Sindicato Alemão dos Ferroviários ameaçou com novas greves, a menos que seja feita uma proposta antes de sexta-feira. A Deutsche Bahn já disse que as reduções de horário pedidas não são possíveis. Experts are concerned that supply chains may be hit by these strikes, with cargo train drivers also joining in. It's not just train drivers who are unhappy, but German farmers have been blocking roads with their tractors this week. It poses the question, will the government of Europe's biggest economy be feeling the pressure yet? Liv Stroud in Berlin for Euronews. A vandalização de um ícone religioso com a imagem de Stalin foi motivo de grandes protestos na Geórgia. Uma multidão reuniu-se à porta de casa de uma mulher que atirou tinta contra a obra de arte instalada recentemente numa catedral em Tbilisi, a capital do país. A mulher publicou um vídeo nas redes sociais no qual mostrava o ícone coberto de tinta azul. Stalin continua a ser uma figura histórica polémica. Muitos críticos consideram que o painel religioso reforça a imagem do antigo ditador soviético que nasceu na Geórgia. O ícone religioso, que foi doado à catedral pelo Partido Nacionalista Georgiano Pró-Russo Aliança dos Patriotas, já foi limpo e encontra-se sob vigilância mais apertada.
here to show our support for and solidarity for democracy and the rule of law, because basically he's corrupting the judicial system here. Verejná korupcia sa vlastne na Slovensku deje práve v oblasti, ktorým sa aj naša nadácia najmä venuje, a to je verejné zákazky, štátne zákazky. Potom je to vlastne konflikt záujmov u politikov, keď uprednostnia vlastné záujmy pred verejným záujmom a vlastne ako korupcia. Práve v tejto oblasti sa za posledné roky udiali najväčšie policajné zásahy a niektoré z týchto politicky citlivých káuz sú už aj pred súdom. A vlastne sa ukázalo, že tá korupcia siaha až naozaj k najvyšším priečkam v politike.